TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogos, hoje de número 37, aqui na sua TVH, TV W12. Muito obrigado pela sua presença e hoje iremos tratar de importante tema, como golpes que estão acontecendo na Bolívia, o golpe que está acontecendo na Bolívia, e também iremos fazer uma relação entre a guerra da Ucrânia com a Rússia, de Israel com a Palestina, que esses conflitos podem influenciar no nosso Brasil, na nossa América Latina. Conosco aqui, Fernando Tietê, do canal Fala Sério Tietê, e o comandante Robson Farinazzo, do canal Arte da Guerra. Seja muito bem-vindo, Fernando, boa noite. Boa noite a todos aqui. Meu nome é Fernando Tietê, vamos falar. Bom, a gente estava, como nessa área a gente está acostumado, o comandante, tenho certeza que também. A gente se prepara com um tema, faz um roteiro, faz um monte de coisa, de repente estoura um golpe na Bolívia e a gente, né, não saindo do tema dos nossos canais, porque esse é o nosso trabalho, também é obrigado a falar, e isso entra, eu acho, no balaio aí do que nós vamos falar. Tudo o que está acontecendo, acho que tem uma ligação muito grande, que se permeia pelo crescimento dos movimentos de extrema-direita, não é? Então, mas assim, eu não quero falar muita coisa nessa primeira apresentação, eu só apenas digo que estou aqui, Fernando Tietê, do canal Fala Sério Tietê. Quem não nos segue, por favor, nos siga, mas agora aqui conosco, passo a palavra para o comandante Robson Farinazzo. Está com você a manobra, comandante. Contigo, obrigado, comandante. Fernando. Obrigado, Luiz. Grande abraço para todo mundo aí. Só pedir para o pessoal do Arte da Guerra que está aqui se inscrever no TVH, tá? E também se inscrever no canal Fala Sério Tietê. São amigos nossos aí, gente. Eu falo sempre o seguinte: a gente tem que prestigiar essa rede de canais aí que brigam por um Brasil melhor, um Brasil mais justo. Então, a única forma que a gente tem é através da união, através de todo mundo dando like, compartilhando, deixando comentários, super stickers, super chat, etc, etc. Então, prazer muito grande estar aqui com vocês, Luiz. Um dia atípico hoje. Eu cheguei de tarde, tinha umas reuniões, eu falei, bom, hoje, beleza, eu estou preparando um tema de Ucrânia, né? Estava preparando um tema de arbitragem de Ucrânia. Aconteceu esse negócio, já mudou tudo, mas parece que o golpe fracassou, viu? As notícias tomara que são os golpes eternos da nossa América Latina, infelizmente vão e voltam, e o nosso povo precisa ter força de reagir. Que a gente estava conversando aqui em off com o Ricardo, que eu quero agradecer por ter ajudado a fazer essa live e conhecer mais, particularmente vocês, que a gente se conhecia, mas não conversava tanto nos WhatsApp, devido a N fatores, principalmente e-mail, né, que muita tarefada, sozinho aqui no canal, por isso eu agradeço a presença de todos e todas. O canal foi criado principalmente com lives em 2020, dia 23 de março, nos primeiros dias da infeliz pandemia, do infeliz modo também que o genocida tratou a pandemia. E de lá para cá eu já fiz mais de 240 lives, eu acho, no canal, né? Doutor Zanin, Índios, Quilombolas, Pescadores, Nacife, né, Ana Freire, né, e outras mais que a gente fez também aqui no canal. Por isso que eu peço que vocês conheçam, tem filme em Auschwitz, na Cuba, entre outras localidades. Mas sem mais delongas, né, vamos tratar primeiro, né, desse golpe que aconteceu, que eu disse para o Ricardo. Cara, eu estou meio apático, assim, porque vai cansando a gente quando a gente não vê a gente unido, como hoje, graças aí a você, o canal está com 234 assistindo ao vivo. Mas quando a gente trata de temas tão importantes e vê pouca audiência, parece que os algoritmos não se unem para fazer a gente crescer, como vocês podem conhecer o canal, como ver excelentes lives, né? Aí você fica, poxa, a galera só quer ver bunda, a galera só quer ver besterol, né? Vamos tratar da coisa mais séria. Então, esse é o objetivo do canal, que é TVW12, um apelido que meu pai deu lá atrás. Meu pai estudou, né, com a ajuda das tias, assim como muitos brasileiros estudam na dificuldade, e como vários brasileiros, 70% da população brasileira vive com 2 salários. O que é 2 salários mínimos? Aqueles que conseguem ter isso, que a maioria mesmo ganha 1 salário. Não dá para pagar conta de nada. Então, a gente tem que fazer uma revolução nesse país. Qual é a revolução? Como é que a gente consegue mexer com esse Congresso, mexer com as câmaras, com as prefeituras, já que colocando o presidente não adianta? Então, hoje, eu queria que vocês falassem à vontade, o canal,
falasse principalmente desse novo golpe, que voltando ao assunto, perguntou, você viu, Luiz, Ricardo, eu nem vi direito, mas eu imagino, demos golpe no Morales, a gente voltou pela eleição, e agora o novo golpe, ele disse que foi mais ou menos o que aconteceu. Foi isso, Fernando? Foi isso, comandante? A palavra. Agora, deixa eu ler rapidamente a mensagem aqui das pessoas. Está aqui o comandante, né, que primeiro passou, deixou aí a arte da guerra, o pix dele, para vocês poderem contribuir. Nós temos o Matheus, tem um Fala Sério aí do Fernando também, né? Temos aqui o Ricardo, valeu, Ricardo, aí. Temos o Vitor, a Pâmela, o Maurício, a Elizabeth, o Antônio Carlos, todos mandando aquela mensagem. O Antônio pergunta, o Brasil corre risco de acontecer o mesmo? Rapaz, a gente vive numa iminência, né? Isso a gente vai conversar agora. Mas é com vocês aí, para mais delongas. Comandante, eu vou deixar o comandante falar aqui inicialmente. Olha só, gente, vou ser sincero para vocês. Eu já esperava isso, só que eu esperava o ano que vem. Porque pelo que a gente está vendo, eu vou traçar um cenário da tendência que eu acho. Tendência é aquilo, né? O Luiz, o Fernando. Tendência é uma coisa que você não sabe se vai acontecer ou não, mas se você desprezar os efeitos dela e não se preparar, você pode se dar muito mal. Qual é a tendência, gente? A tendência. Donald Trump ganhar essa eleição, tá difícil a eleição dele. Vamos ser sinceros, eu não gosto do homem, mas é uma realidade. A gente tem que trabalhar com isso aí. E tá bem o Trump, se ele ganhar essa eleição, ele vai se voltar para a América Latina. Ele já tentou isso no outro mandato dele. E nós temos que lembrar também que os Estados Unidos estão perdendo a Ucrânia, apesar de algumas bobagens que a Rússia fez aí, tá? Que eu sou muito crítico dos erros da Rússia. Tá? Eu acho que tem que sair o mundo multipolar de qualquer forma, mas eu critico muito algumas bobagens que os russos fizeram aí. Já deveriam ter acabado com essa guerra, eles têm condições para isso. Mas a Rússia está ganhando essa guerra. Os Estados Unidos estão sendo expulsos do Oriente Médio. Não dá para brigar com a China de forma alguma. A marinha chinesa cresce a cada dia. Então, só tem uma saída, cara. É uma parte da África que vai sobrar. Vocês viram que eles já estão fazendo no Quênia. E a América Latina. Mas eu esperava, vou ser sincero para vocês, eu esperava isso aí para o ano que vem. No ano que vem, o Trump ia estimular essas políticas. Acabou que veio antes. Agora, nós temos que olhar um negócio, né, gente? Bem amigos da Rede Globo. O exército boliviano é useiro e vezeiro em golpes de Estado. A verdade é essa. Então, não é muita surpresa. Enquanto não depurar aquilo ali, não parar de mandar militares lá para os Estados Unidos para falar que esses caras já voltam com umas ideias esquisitas, vai ser isso daí mesmo. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. Desse século aqui, acho que já é a segunda ou a terceira. Mas eu esperava isso só para o ano que vem. Né? Eu sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. A Bolívia está na mira, né? Mas outros que acho que correm o risco é Equador, Colômbia e Peru. Mas eu não esperava que fosse esse ano, não, Luiz, falando sério. Eu achava que essa coisa ia acontecer no governo Trump. Porque a gente sabe qual é o problema. A Bolívia é uma província de lítio, praticamente. O lítio é o novo petróleo. Então, estava na cara que ia acontecer, né? Mas parece que deu errado, né? Pelo que a gente está vendo aí. Ricardo. Eu, Fernando. Né? O Fernando, mal. Bom, é o seguinte, é isso mesmo, comandante. Na verdade, tem sempre interesse econômico, nesse caso se chama o lítio mesmo, e o que tem acontecido, que é a tendência, justamente o que eu falava ali no começo, é da extrema-direita tomar esse corpo, né? E é engraçado porque claro que daria uma outra live inteira sobre o que eu vou falar agora, mas é rápido, é que na Europa o extremismo ali de direita, ele caminha para um lado. Aqui na América Latina, principalmente, caminha por outro, mas uma coisa é sempre padrão, que é o interesse econômico. Logo que saiu a notícia, eu fui procurando me inteirar, e houve lá um comandante lá que já foi soltando, já tinha aquela política lá que tinha tentado dar o golpe, que tinha sido presa, já foi solta, e quer dizer, eles diziam, né, que já foi solta e tal, mas no final das contas, agora mais para o fim da tarde, né, o presidente já estava lá reunido, já se manifestou, e como a gente está vendo, parece que o golpe não deu certo. Mas
é aquele negócio, né? Não só pelo fato da Bolívia ter esse histórico de muitos golpes, né? Mas acontece que a América Latina, assim como a África, né? Que é o celeiro de tantas coisas, tantos minérios, tanta riqueza, né? Vive entrando, né? Não por outro motivo, vive entrando na mira aqui. Mas eu queria também deixar uma coisa clara, que esse encontro aqui é um encontro histórico. Na verdade, não tanto pela minha presença, mas porque hoje nós estamos unindo, né, um lado que eu chamaria que é o nosso lado, mas que estamos todos aqui do mesmo lado, né, do comandante, o meu, enfim, e outros canais parceiros que a gente já está formando um volume de um progressismo, né, que está lutando para mudar as coisas, considerando nos lugares aonde a gente pode falar e o que a gente pode conseguir, né, sem grandes extremismos. E eu, quando estive 2 semanas atrás em Brasília, né, eu observei que a esquerda e os quadros progressistas que poderiam ter conversado lá com a gente, conversado lá na comissão que a gente, eu estou dizendo, né, mas o comandante aqui e o Ricardo Cabral, né, o Rodolfo Laterza, enfim, o Albert Cabelé, eles foram lá falar e eu fui acompanhar e cobrir as matérias e eu não vi a esquerda lá. Portanto, voltando aqui à história, eu acho histórica essa reunião aqui, porque eu sei, e falando no melhor dos bons sentidos, da linha ideológica que você segue aqui, sabe, Luiz? E esse encontro aqui é para que todos que estejam aqui no chat saibam que estamos todos aqui, pelo menos, estamos todos do mesmo lado. E esse lado tem que ser, e sempre foi, o Brasil. Então, a gente tem que ficar atento no que está acontecendo, ver se realmente ela vai ser rechaçada, essa tentativa de golpe, porque, infelizmente, a gente tem que pensar que, se isso acontecer, ou se lá no ano que vem, com a vitória eventual mais provável do Trump, isso acontecer lá ou em algum outro lugar aqui da América Latina, nós temos que tomar cuidado. Ó, deixa eu só falar uma coisa interessante, vou pegar um gancho no que você falou aí. Nós fizemos 2 audiências em uma semana na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. As 2 audiências foram muito boas, deu um público enorme nos canais aí. Depois, se quiser dar uma olhada, se quiser fazer cortes, fica à vontade aí. Agora, eu senti falta de 3 pessoas que poderiam estar ali: o Zaratini, o Quinalha e o Glauber. Esses 3 poderiam estar lá. Porque o que acontece é o seguinte... Vocês não convocaram? É suprapartidário. É suprapartidário. A convocação foi geral, Então, é assim, precisa... E eu já convidei várias vezes, Fernando, para eles virem aqui falar. O Zaratini, eu já enviei vários convites. É importante ouvir ele. É importante, gente. Nós temos que falar para a sociedade o que a gente quer, quais são as propostas. Porque se você não falar, a turma vai cair na onda desses malucos terraplanistas, essa coisa toda doida aí. Se você não falar, alguém vai falar por você. E sobre a ida do Israel para o Líbano, como é que vocês veem essa atitude, né? O que eles querem, pegando o Líbano também, puxando a guerra mais para aquele lado, já não basta o massacre que estão fazendo na Palestina? Bom, tem 2 coisas aí que... O que é que eles estão querendo com essa geopolítica que tem influência dos americanos, né? Ô, Luiz, a aventura no Líbano, na minha opinião, é o fim de Israel. É o fim de Israel. Em 2006, eles entraram lá, tem um relatório na internet chamado Relatório Vinograd. Vinograd, ele era um ministro da Suprema Corte de Israel. Quando acabou a guerra, que houve a debacle, chamaram ele para fazer uma comissão de inquérito. E ele fez um relatório assim, até o Nasrallah. O Nasrallah elogiou o brilhantismo do inquérito. E o relatório Vinograd, ele joga na cara do público as bobagens que o exército Israel fez. Eles tomaram uma porrada mesmo do Líbano. Só que vocês têm que olhar uma coisa, gente. Passou-se 18 anos,
O Hezbollah daquela época não é o mesmo Hezbollah de hoje. Ele é muito maior e mais forte. O Hezbollah daquela época era uma tropa de infantaria leve, armado com, no máximo, alguns mísseis anticarro, com uma capacidade de emboscada, atira e corre. O Hezbollah de hoje tem mísseis com alcance de 2.000 quilômetros, tem fortificações, né? Tem a experiência de guerra na Síria muito maior. E o exército de Israel, ao longo desses 20 anos, ele não é mais um exército combativo, uma tropa de choque, é uma tropa de polícia. Essa é que é a verdade. O que o exército de Israel faz hoje? Policiar a Cisjordânia, revistar velhos que vão trazer gente que vai trabalhar em Israel, por aí vai. Eu acho, sinceramente, que se houvesse invasão, vai ser um desastre. Aqui o nosso companheiro está dizendo, Humberto, está dizendo que lutar contra o imperialismo é igual a detetizar a casa. Não adianta só o vizinho passar o veneno que os ratos invadem a tua casa. O continente africano está fazendo a sua parte. A Ásia também. Resta nós também. Então, como fazer para o povo ter consciência de mandar esses caras embora e ativar a nossa defesa nacional, Fernando? Olha, eu falo uma coisa que parece simples, mas ao mesmo tempo ela é muito difícil. Nós temos que acabar, de uma vez por todas, com essa coisa da polarização. A polarização ela tá atrasando o país. Não é? O nosso trabalho lá no Fala Sério GT, a gente tem algumas playlists que a gente fala sobre o que é preciso para o Brasil parar de ficar atrasado, parar de ser eternamente o país do futuro. E uma das coisas é essa. Não é? É óbvio que existe uma faixa de extremistas, e eu até tenho que falar dos dois lados, tá? Não sobra para a esquerda, não é só para a direita, não. Sobra para a esquerda também. São duas faixas que estão ali, assim, nem sim nem não, muito pelo contrário, e o Brasil vai sofrendo, está sofrendo, não é? As Forças Armadas estão nessa condição por causa de não haver um consenso, não é, entre quem poderia estar tendo esse consenso, e principalmente nós estamos vendo agora na Avibras. A Avibras, que eu não vi a esquerda falar em nenhum momento, né, só alguma coisa lá. Ficava aquela coisa meio, eu não sei bem o que é a Avibras, não sei bem o que é a Avibras. Até a hora, mesmo com a China propondo uma coisa diferente da Austrália e tal, de repente, quando aparece, os Estados Unidos se manifesta aí de alguma forma, que eu nem sei direito. O que eu sei é que a esquerda resolveu acordar. Eu não sei, comandante, se o senhor sabe, mas aqui eu vi o movimento de esquerda falar, engraçado, ninguém falava da Avibras, agora a Avibras não importava para ninguém. Aí, de repente, os Estados Unidos... Quer dizer, se ela não é tão importante, por que os Estados Unidos se interessou? Então, aí eu falei, opa, a esquerda começou a acordar. Agora, é lógico, aí a gente procura esse tipo de aproximação, esse tipo de conversa, não é? É preciso, então, enxergar as diferenças, separar joio de trigo, não é? O que é gente que dá para conversar e o que é gente que não dá para conversar, não é? Senão não tem defesa nacional, não tem Brasil, não tem nada e em pouco tempo. Aqui na TVH, diretamente, agradecer a presença do Martins Nacional Desenvolvimentista, o canal dele, ele coloca assim, precisamos apoiar o presidente Lula na luta contra os interesses do capitalismo. É o que eu disse, gente. A gente precisa saber, principalmente, de quem cobrar, porque a gente acabou cobrando, como tem cobrado agora, nas greves dos professores, do presidente Lula, do ministro. Claro, eles são os principais diretos que a gente tem que cobrar, mas só que diante de uma pressão que eles vivem, que a gente vive, a gente tem que fazer coro e cobrar diretamente, principalmente, penso eu, na Câmara, no Senado, ou seja, no Congresso Nacional, no caso do aumento dos professores. A gente precisa ter rua para fazer pressão ao presidente, porque senão eles vão fazer como em junho de 2013 e derrubam a presidenta Dilma, como foi o caso, derruba os presidentes. E aí o Lula, você vê que está acuado, eu também concordo com o Martins, está acuado nas cordas e acaba falando também algumas coisas que a gente discorda, né? Não sei se por pressão para não cair, tentando jogar o jogo da governabilidade, que tanto prejudica nós brasileiros e brasileiras, né? Aqui também o Ricardo, né, Costa, ele diz,
Que Brasil queremos? É preciso definir que democracia queremos. A democracia para quem, né? Como eu já conversei aqui uma vez com o padre Manfredo de Oliveira. Quais os valores brasileiros, né, que a gente precisa? Passar para o comandante aí, palavra. Olha, eu vou te falar uma coisa que é o cerne de todo o problema brasileiro. Estou vendo aqui, ó, tem um superchat, até bom você dar destaque aí do Breno Barros, né? Justiça seja feita. Jones Manuel falou sim amplamente sobre a Vibraz. Sim, deve ter falado. Só que ele fala para o público dele, você tem que falar para todo mundo, não adianta falar só para o seu público. Esse aqui é o problema. Esse é o grande problema que nós temos no Brasil. Nicho, bolha. Todo mundo fala para sua bolha. Ah, não vou no canal do fulano, porque o fulano é isso, o Beltrano é aquilo. E aí, meu amigo, você vai ficando nessas bolhazinhas e as bolhas vão sendo destruídas uma por uma. A grande arma do imperialismo é a certeza da desunião, pessoal. É a grande arma deles. Não adianta falar só para bolhas. O Fernando, ele tem uma iniciativa fantástica, tá? Fantástica. E a gente está apoiando ele aí, tá? No sentido de unir todos os canais, todos os produtores de conteúdo, todos os interessados no nacional desenvolvimentismo, não importa a corrente ideológica. É isso que tem que ser feito, gente. A gente tem que falar para todo mundo. Não adianta falar só para o teu público, cara. Teu público já está cansado de saber o que você pensa. Já está cansado, você tem que chegar e mesclar público. Nós fizemos isso. Olha, o Arte da Guerra é um canal que a gente conseguiu crescer falando de defesa de forma séria, porque eu falo de coisa séria ali mesmo, né? Não falando bobajada de comparação de aviãozinho, essas palhaçadas, não. Mas a gente fala para todo mundo. Todo mundo é bem-vindo ali. O problema que eu vejo é esse. Não adianta nada você falar, só pregar para convertido. Esse é que é o problema. E a gente tem diferença, né, comandante? A gente tem diferença, mas tem um foco. O que é que a gente quer? A gente quer um Brasil onde todos possam ter orgulho do seu país, andar pelas ruas sem medo de ser assaltado, diminuir a desigualdade econômica, precisa de mais saúde, melhor condições de salário para você poder consumir, não essa galera consumir só, ou seja, a gente se unir porque a gente defende por alguns pontos fixos, né? A gente quer uma defesa nacional decente. Então, esses tópicos que buscam atrair e nos unirmos para a gente ter força, que a gente tenha uma rede, porque eles partiram do princípio do ódio. O ódio criado ali, que voltou, né, que já teve o ódio contra os comunistas, caças bruxas, aquelas épocas, né, voltou em 2013, desde o primeiro dia do governo Lula. Ou seja, temos que derrubá-lo. É a primeira vez que os ditos revolucionários ou ditos comunistas chegaram ao poder pelo voto. Então começaram a bater em cima, dizer mensalão, mensalão, mensalão. Aí teve o ápice em 2012 para 2013 com as prisões, as caças bruxas. Não deu certo, a gente conseguiu fazer a Dilma eleita e reeleita, né? Mas os caras continuaram partindo para cima e sempre o ódio, né? É ladrão, é não sei o quê, nunca provado, é filho do Lula, é Mercedes, é carro importado, é não sei o quê, casa de não sei o quê. Então, eles conseguem minar a gente fica sempre na corda. Então, a gente precisa desse aglomerado como hoje, aí mais de pessoas assistindo pelo canal, né, do comandante aí, né, que é o Arte de Guerra, né, e aos que estão nos outros canais. Então, a gente precisa dessa união para botar. Imagina só, comandante Fernando, 1.000 pessoas, pelo menos, em passeata qualquerzinha simples, ali, quer dizer, em frente ao Congresso, quer dizer, isso aí multiplicando por 10, 20, 30 canais, a gente já faz força, já faz coro. Quantas 1.000 pessoas teve agora contra essa lei absurda, né, que queria criminalizar a criança pelo aborto? Então, a gente precisa multiplicar essas vozes, vir para somar, para que a gente consiga ampliar e fazer movimento, que quando for para a rua, né, o movimento não seja pelo cabo aí da mídia, né, Elon Musk, desvirtuado como foi a ida das mulheres para a rua, quando a gente pensou que o Haddad ia começar a virar a campanha naquela hora, mas os caras pegam as imagens, jogam ali, diversificam as imagens, e a gente perdeu, porque o moralismo, né, não poderia aceitar esse exaustivo de mulheres, de liberdade que vocês queriam, os caras mexeram bem e derrubaram nossas eleições, e com Lula preso ficou mais difícil. Mas a gente tem que lembrar, amanhã a gente vai ter Lula, temos que fazer novos Lulas, né, novos Lulas, para tocar o projeto à frente. Contigo, Fernando. Fernando. Bom, eu queria também dizer uma outra coisa,
que eu acompanho esse problema que está havendo desde 2000, e aí eu não vou falar 2003, 2013, que começa ali com o povo na rua, depois vem a Revolução Colorida que derruba a Dilma, e aconteceu o seguinte, começaram a seguir uma cartilha de um sujeito americano chamado Steve Bannon, e foi esse Steve Bannon aí que conseguiu primeiro colocar o último presidente antes do Lula no governo. E segundo, ele vem aí mobilizando, infelizmente, a ideia dele vem mobilizando muita gente. Agora, eu sempre, aonde eu vou, eu indico um livro chamado Engenheiros do Caos, de um italiano chamado Giuliano da Empoli. E ele fala direitinho esse plano, que na verdade está personificado no Steve Bannon, mas ele é só um nome. Existem muitas pessoas e muitas corporações, enfim, muito dinheiro envolvido nisso, que é assustar todo mundo pelo caos. E esse assustar pelo caos desemboca numa coisa que está acontecendo aqui no Brasil, que é o seguinte: essa extrema-direita aprendeu a falar com o pobre. Aprendeu que o pobre quer ter dinheiro, quer ter comida na mesa, quer ter comida na geladeira, na despensa. Então, infelizmente, a esquerda precisa aprender ou reaprender a falar com esse pobre, e não apenas dizendo temos que estudar, temos que ler o manifesto do Partido Comunista, o Capital, ou o Lenin, ou qualquer coisa, porque enquanto a direita falar, olha, você quer ter dinheiro, vai lá e empreenda. O empreendimento, eu odeio essa palavra empreendimento, porque a gente... Empreendedorismo. O empreendedorismo. Vende brigadeiro no sinal que você vai ficar milionário. Vende água, brigadeiro, que você vai ficar rico. Isso aqui é absurdo. E é só para enfraquecer o povo, para emburrecer o povo. E daí vem outro problema que eu acho aqui, que eu tinha que estar aqui num público de esquerda para que me escutassem. É a falta de autocrítica. A falta de autocrítica. É preciso que nós, e aí eu estou me pondo como esquerda, porque eu sou esquerda, sou de formação de esquerda, não é? Mas eu tenho autocrítica. Eu não vejo a autocrítica assim tão facilmente, não é? E do outro lado, você não tem autocrítica, você tem a cara de pau. O cara de direita dá a mão para quem estiver na frente que ele acha que vai ser bom para ele. Claro que eu não estou dizendo que sejamos aqui de esquerda hipócritas, né? E que joguemos esse mesmo jogo, né? Mas há meios da gente parar, refletir e continuar, né? Esse próprio governo de agora, ele não está sabendo parar, refletir e continuar, não é? Então eu passo a palavra aí. Eu concordo, só um comentário, eu concordo realmente. Quando eu falei que a gente quer mais Lulas para aglutinar, mais Lulas revolucionários. Infelizmente, o Lula, diante da possibilidade que a gente sempre viveu no Brasil, principalmente da ditadura militar, é um Lula conciliador, mas eu acho que conciliação a gente já tem demais. A gente precisa ser mais aguerrido, dar um passo à frente e falar mais sem medo de cair, como a própria presidenta Dilma falou, não teve medo, né, e acabou caindo. Mas, comandante Robson, contigo a palavra. O que acontece é o seguinte, gente, qual é o problema que eu vejo, né, na esquerda brasileira? É a sacralidade. Ela se acha sacra, não acha que não tem que conversar com ninguém. A vida não é assim, pessoal. Ou você fala com todo mundo, porque aquele cara que você está alijando, que você não está falando, alguém vai chegar na cabeça dele. Essas ideias idiotas que imperaram até pouco tempo atrás aqui, essas ideias terraplanistas e outras aí, de procurar comunista embaixo da cama, essa bobagem toda aí, elas cresceram porque essas pessoas estavam abandonadas. Essa aqui é a verdade. Alguém chegou lá e, não, você não precisa de escola boa. Você não precisa. Você vai vender brigadeiro no sinal que você vai ficar bilionário que nem o Elon Musk. Olha, Luiz, você quer ver um negócio? Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de escutar as pessoas. Uma vez eu peguei um motorista de Uber, eu perguntei assim para ele, falei, vem cá, você paga e recolhe INSS? Não. Eu falei, desculpa, você responde se você quiser. Ele falou, não. Eu falei, já sei, não sobra. Não, deixa eu explicar para o senhor. Eu falei, tá bom, então explica aí. A viagem vai ser longa, você vai explicando. Ele, não, sabe o que acontece? É que
eu faço tudo por conta própria. Eu dirijo meu carro, mas eu tenho um plano de saúde, isso, aquilo, e eu já estou fazendo isso aqui, bababá, e pago isso, pago aquilo. Eu falei, cara, tudo bem, bacana. Você acha que você vai ter 30 anos a vida inteira, vai fazer 25 corridas ad eterno? A vida não é assim. Agora, convenceram essas pessoas, Luiz, que ele não precisa de uma boa saúde, que ele não precisa de educação. Esse neoliberalismo foi desenhado para o jovem, para o cara de 30 anos, que ele nunca vai imaginar na vida que ele vai ter 70 um dia e que ele vai precisar de um SUS, ele vai precisar de segurança, ele vai precisar do SAMU para recolher ele, por aí vai. Então, o que acontece? Mas por que isso aconteceu? Exatamente por ter abandonado essas pessoas. Aí chegou alguém e falou. Então, eu condeno essas atitudes que nem a pessoa fala, mas o fulano falou disso. Sim, mas falou só para o público dele, gente. Tem uma massa enorme de gente. Nós, eu falo sobre o seguinte, a gente retificou muito, eu chamo de chapéu de alumínio, né? Os caras que tinham essas ideias. Muita gente que vem lá no canal fala, comandante, eu deixei de ser chapéu de alumínio porque eu comecei a escutar o teu canal. Você fala para todo mundo, você não discrimina o público. Então, eu acho que esse, na minha opinião, é esse o principal problema hoje em dia. Se alijou muitas pessoas do discurso. Luiz, eu já convidei muita gente boa para vir lá falar no Arte da Guerra. Não vou citar nomes porque não é ético. Ah, não vou, porque isso... Tá bom, cara, não vai. Você não vai vir o outro lá, que tem ideias diversas a sua e vai falar. E a vida, e segue o jogo, né? Se você está perdendo a oportunidade de converter pessoas. Então, eu acho que esse é um problema muito sério, né? Eu acho que a esquerda precisa descer do degrau, algumas lideranças precisam descer do degrau e falar mais pro povão, gente. Desculpa a franqueza, mas é o problema que eu estou vendo. E eu enfrento esse problema no dia a dia. Eu enfrento porque a gente quer trazer todo mundo, a gente quer ouvir as pessoas. Não é verdade, aqui também eu já enfrentei bastante, tu trouxe esse cara que é de direita, não sei o quê, eu deixo que seja democrático, converse, não seja fascista, né, eu digo que a gente conversa e deve se conversar, né, deve se conversar e pensando em um ponto comum na nossa revolução, que eu falo, gente, não é por arma, não, são por ideias, são por gente na rua cobrando, né, de posições decentes dos nossos congressistas, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, né, cobrando também no nosso atitude dos nossos irmãos, que busquem atitudes que façam o nosso Brasil melhorar, para que a gente possa viver no nosso Brasil, não precisa ir embora daqui não. Mas vamos voltar, o que é que vocês têm de novo aí sobre a tentativa de golpe na Bolívia? Vocês têm alguma coisa nova por aí? Pelo que a gente está acompanhando aí, parece... Rapidamente aqui, o Ítalo pergunta o que é que eu chamo sobre fascismo. Né, fascistas são aquelas pessoas que não querem discutir, impõem a sua palavra de tudo que é forma, são bolsonaristas que matam as pessoas, né, por trás. Discurso de ódio. De quê? Discurso de ódio, né? Discurso de ódio, exatamente, né? Que não defende a democracia, que a pessoa não pode votar em A ou B ou C e ficam querendo impor a sua dinâmica de votação, né? Pessoas que não aceitam viver livremente pela rua, aceitar a religião dos outros, aceitar a diversidade. Esses são os fascistas, né? Com esses a gente também não tem que ter conversa, né? Penso eu. Ó, o Porquinho Sansão tá aí, deixa eu só falar um negócio. Ô, Porquinho Sansão, dizer que o Palmeiras não tem mundial não é nem fascismo, nem discurso de ódio, tá? Tá isenta a gente aí. O Palmeiras não tem mundial, porra. Não, mas é você ver essas pessoas, como foi o Bolsonaro, no caso, como foi o Mussolini, né, e tudo, fascistas, nazistas, essas pessoas a gente não tem que discutir, né? Não tem que aceitar outra pessoa matar porque não gosta da raça tal, né? Prender porque o cara... né, não é ter a mesma religião do que eu, jogar uma bomba, né, sair, dizendo, é como se eu defendesse, eu quero ser isso, sei lá o que, o cara vai e joga uma pedra em mim no meio da rua, não, isso não pode, porra, isso não é democracia, deixa o cara defender, desde que ele não esteja defendendo o espaço do outro, né, como eu também acho que não é democracia o cara defender a não vacina, né, tem que vacinar mesmo, porque ali tá todo mundo morrendo e vai morrer em cadeia, tá entendendo? A gente precisa restabelecer o diálogo, gente. É o Brasil que conversa com o Brasil. O problema todo que eu vejo é isso. É assim... Olha, você quer ver um negócio? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava no My News ontem e participou, além do mediador do My News, o Afonso, mas tinha o pessoal do Intercept e do Meteoro. Cara, foi uma live maravilhosa. A gente falou do Assange, da libertação do Assange.
Então, ô, Luiz, é isso que precisa ter mais mesa redonda, precisa chamar as pessoas e conversar, porque tem muita gente que consegue conversa numa boa, que discute os temas nacionais, os temas de interesse, reforma na saúde, reforma na educação, né, reforma orçamentária, tudo. Precisa xingar o outro porque está com opinião diferente. Agenda nacional séria, gente. Agenda nacional não é ir para o Congresso e botar a peruca, não. Agenda nacional é sentar e decidir as coisas que vão mudar a tua vida, a vida dos teus filhos, a vida dos teus amigos. É isso que a gente precisa. Discutir uma agenda nacional com quem quer conversar. É o que eles chamam, viu, Robson, de agenda CITES, né? Agenda Econômica Mundial. A agenda CITES é definido o que os empresários querem em cada localidade do mundo. É isso que a gente acaba entrando no jogo deles e define o que é que a gente está discutindo, enquanto definirmos uma agenda que vai favorecer a gente. E para quem não me conhece, né, eu sou graduado em Ciências Sociais, tenho um mestrado de Políticas Públicas, mas também participo de vários projetos sociais, e desde 2013, cobrindo greves, e aqui nos ditos ocultos da vida, já cobrindo, né, e defendendo a nossa esquerda contra o mensalão, que eu já percebia a caça às bruxas, a perseguição à nossa esquerda para a direita voltar. Mas, Fernando, contigo um pouco da palavra, e tem muita gente mandando boas mensagens aqui, espero que não fique com raiva da minha opinião. Fernandinho, só roubar um minuto, Por favor. À vontade. Gosta da esquerda, linha Ciro Gomes, e abomina a esquerda tipo pessoal. Olha, gente, eu sou amigo do Ciro Gomes, gosto do Ciro pra caramba, tô voltamente leve no canal, acho um cara fora de série. Só que você tem que olhar que tem muita gente boa no PSOL, você não pode chegar e generalizar. Nem todo mundo no PSOL pensa igual. Olha, gente, eu já tive muitos pleitos atendidos na minha luta pelo pessoal do PSOL, então eu mantenho uma linha de diálogo fantástica. Eu não concordo, em geral, com algumas das pautas do PSOL, mas você tem que olhar o seguinte, gente, pauta partidária é uma coisa, individualmente, o brasileiro ele é meio complicado. Vocês têm que conversar com todo mundo. Desculpa aí, Fernando, tá contigo. Eu vou quebrar o paradigma, então, aí de muita gente. Eu sou filiado ao PSOL. Só digo isso. Eu não tinha dito isso até hoje no meu canal. Mas foi uma surpresa agora aí. Só se inscrever no canal. Vai se inscrever, né? Mas eu nunca defendi nenhuma pauta lá, porque a minha ideia é o contrário, é trazer a esquerda para o debate. É isso mesmo. Por isso que estamos caminhando junto, comandante. Algum tempo atrás, uma audiência pública na Lesp aqui em São Paulo, quem abriu foi o deputado do PSOL, ele que franqueou para a gente ali, para o Sindicato Metalúrgico de São José, por aí vai. Olha, gente, eu penso assim, eu não discrimino ninguém, eu converso com todo mundo. Se o diálogo for civilizado, for bacana, que nós estamos tendo aqui, uma conversa bacana, produtiva, um projeto, acho que tem que conversar O difícil, comandante Robson, eu sei que tem algumas bolsonaristas aqui, a gente conseguir um diálogo civilizado, como até estava dizendo aqui, né, o Ricardo, né, que os girões são primos meus, alguns mais próximos, outros mais distantes. Você conseguiu um diálogo civilizado com o próprio girão, tá entendendo? Ou então com gente da direita bolsonarista, como aqui a gente chama, no André Fernandes, que é o Raspa, que ele fazia vídeos raspando, se depilando e cheirando como se fosse cocaína, é difícil a gente conseguir um certo diálogo com pessoas desse tipo, né? Aí são ultrafascistas mesmo. Mas a gente tem que buscar pontos em comum, pessoal, senão a gente não chega lá. Nós temos que pegar pontos em comum. É o que eu falo sempre, eu tenho uma agenda desenvolvimentista que é assim com o Ciro Gomes ou o Aldo Rebelo. E, ao mesmo tempo, essa agenda pega muita coisa com o pessoal, a gente se afina em muita coisa boa. E tem gente da direita que concorda com essa agenda. Tem uma direita civilizada no Brasil que concorda com essa agenda. Então, a gente tem que chegar e pensar as coisas, porque senão o outro lado também pensa a mesma coisa. Não, eu não converso com aquele pessoal de esquerda, porque o pessoal isso aqui. Cara, é procurar os pontos em comum e a gente ir se entendendo. Nós sempre nos entendemos como brasileiros, gente. Eu não sei o que aconteceu de 10 anos para cá. Eu não sei o que aconteceu. Olha, deixa eu te contar uma coisa, Luiz. Vou contar um negócio para você. Eu entrevistei um ucraniano antes de ontem. Foi ao ar hoje, antes dessa live. Acabou agora. E ele me falou uma coisa no final, assim... Juro, cara, aquilo me... Ele falou assim pra gente, que você sabe qual é a situação da Ucrânia, é mais de 500 mil de mortos. Ele falou para mim, não sejam como a Ucrânia. Eu falei, jamais. Jamais. Porque a gente não vai deixar o Brasil se dividir. Olha lá o Otávio. Otávio, um abração para você, Otávio. Otávio é o nosso chapéu de alumínio favorito lá do canal. Eu sabia que ele vinha aqui me pentelhar. Otávio, um abraço para você. Daqui a pouco tem live de novo, mas não esquece de dar um pix lá.
Então, a gente tem que conversar, pessoal. Nós não podemos deixar no Brasil acontecer o que aconteceu na Ucrânia, de forma alguma. Nós não podemos perder as frentes de diálogo. Desculpa aí. Assim como na Alemanha também a social-democracia e o próprio Partido Socialista lá perdeu a mão, né? Aliás, o socialista e o próprio comunista perderam a mão, dando espaço para a ascensão do nosso Adolfo, querido, não querido, alemão. Não é? E eu queria também dizer uma coisa, acho que muitos aqui, que estão aqui da sua audiência, devem conhecer o professor Alisson Mascaro. Ele foi meu professor. É da minha cidade. Ele foi meu professor. E ele, em algumas lives, ele vem dizendo que é o seguinte: nós estamos vivendo numa época mais ou menos parecida com o início dos anos 1900, né, início do século XX, lá 1900, 1901, 1902, que na Rússia, se falasse em revolução, eles iam dizer que você estava louco, ensandecido, que não, mesmo as pessoas mais bem intencionadas na Rússia, que vivia praticamente um feudalismo em pleno século XX, naquele czarismo louco lá, não é? Diziam, não é possível, revolução não vai haver nunca. E apenas 16, 17 anos depois, teve a revolução. Aqui eu não vou nem dizer se foi boa ou se não foi, porque tem lados bons e lados ruins. Né? O lado ruim, principalmente, foi a mortandade de tanta gente. Né? Mas o fato aqui é que nós estamos numa época dita pelo Alisson Mascaro. Não sou eu aqui que sou reformista, hein? Né? Que não adianta ficar malhando ferro frio. E é por isso que eu estou onde eu estou, partidariamente falando, é por isso que eu estou onde eu estou em termos aqui de redes sociais. Aliás, o Fala Sério Tietê está em todas as redes sociais, não é só aqui no YouTube. Mas por quê? Porque eu tento usar o sistema contra ele. E é um tipo de revolução, ou não? Aí eu devolvo a palavra, Luiz. Eu queria saber de vocês o que tirar de lição da guerra de Israel contra o massacre, né, o genocídio na Palestina, né? Espero que vocês concordem também que o que está acontecendo é um genocídio, né? Ninguém tem dúvida. Sem Se dúvida. aquilo não for genocídio, a gente tem que mudar o dicionário, gente. Não tem nenhuma diferença entre o que o Netanyahu está fazendo em Gaza e que os nazistas fizeram em Varsóvia, não tem diferença nenhuma. Do gueto de Varsóvia, não tem a mínima diferença. Agora, vocês têm que olhar uma coisa, né, pessoal? Que é o velho problema de sempre, né? O velho problema de sempre. Israel sentou em cima dos louros, né? Nesses anos todos, achou que não tinha que negociar com ninguém, que era... Israel, o Luiz, acreditou na própria propaganda. Não sei se o Fernando vai concordar comigo, ele dá a opinião dele, é importante ouvir tudo. Mas, enfim, Israel criou uma propaganda, uma aura, né, uma coisa que a gente hoje sabe que era publicidade em cima de que o país é infalível, única democracia do Oriente Médio, aquela palhaçada toda, aquele discursionista todo. E achou que isso não quer mudar. E a dinâmica da história, a gente sabe que ela é traiçoeira, né? Eles acreditaram muito na própria lenda, numa lenda que eles criaram, e agora estão pagando o preço aí. E eu vou ser sincero, eu falei isso aí há um ano atrás no Arte da Guerra. Eu falei, olha, Israel não sai do mesmo tamanho no mundo multipolar que vem aí. Ele não vai ficar do mesmo tamanho. Foi profético. Fernando? Opa! Sua opinião sobre o que aprender na massacre, aí, no genocídio de Israel com a Palestina? Bom, é o seguinte, é aprender que ser contra o sionismo, o que eu, Fernando, sou, o nosso canal aqui, o grupo de canais eu faço parte também, o comandante comentava, eu faço parte de uma convenção internacional de canais, né, que é multipolar, que o multipolarismo está aí, a multipolaridade, aliás, está aí em voga, se discute muito, e há muita gente da esquerda que rebate, que critica, mas, enfim... o fato que o grupo que eu faço parte, não é, ele se posiciona muito bem, não é? Eu vou chover no molhado aqui para muitos de vocês, claro. Ser anti-sionista não é ser antissemita,
né? Eu sei que é um chover no molhado aqui para todos vocês, né? Principalmente que essa audiência aqui ela é qualificada. Mas a maioria dos chapéus de alumínio, como o comandante fala, né, faz questão de misturar as coisas. Então, o que a gente tem que aprender é que quando e toda vez que a gente faz uma crítica, essa crítica ela é endereçada ao governo de Israel, ela é endereçada ao Netanyahu e a sua cúpula, e é endereçada a isso. E outra coisa, Israel, o povo israelense, do qual nós não temos nada contra, ao contrário, nos preocupamos com o que eles estão sofrendo, e não por outra razão. Tem revoltas lá, eles se levantam contra o Netanyahu todo dia, não é? Vão até para frente da casa dele lá fazer passeata, não é? Ou seja, não é gente que pensa como ele, não é? Ainda tem um detalhe, não é? Ainda tem um detalhe muito interessante, não é? Que não é o mesmo povo da Bíblia. Claro que eu não estou dizendo isso para a sua seleta e inteligente audiência. Eu estou falando que chapéus de alumínio, né, quando nos ouvem falar qualquer coisa, né, se melindram e se desesperam, porque nós estamos falando mal contra o povo escolhido, o povo de Deus. Eu sou, além de esquerda, eu também sou religioso, também tenho a minha religião, que por acaso é cristã, não é? Mas eu falo para essa gente que, quando eu consigo falar, vocês sabem, né? Vamos lá, entrar dentro da Bíblia. Você sabe para quem, né? Aliás, quem é que foi que entregou Jesus na mão dos judeus, segundo está escrito na Bíblia? Está lá bem claro quem foi. Mas não estamos falando nem sequer daquele povo. Estamos falando de gente do mundo inteiro, que quando eles chegaram lá e se assentaram lá como o Estado de Israel, já não tinha nada a ver com o povo da Bíblia. E tem gente usando isso de má fé. E eu acrescentaria aí também a questão de, como diz o comandante Robson, né? Não importa aí, no caso, a ideologia, digamos assim, porque o que está acontecendo é um massacre horrível, onde não tem guerra, né? Onde não tem... É como se fosse um forte batendo numa criança, é como se fosse... Está batendo em crianças e mulheres, matando a maioria mulheres. Quer dizer, é como se eu visse o ladrão chegando, roubando o meu vizinho, matando, assaltando. Eu não vou fazer nada, como diz Bertold Brecht, porque não foi na minha casa, né? Então está na hora da gente se unir contra esse massacre e dizer um basta. E quem está à frente desse massacre? É os Estados Unidos? É a União Europeia? É a OTAN? Então, eu queria as considerações finais, começando pelo comandante Robson aí, e depois para o Fernando, e agradecer a todos, espero que tenham gostado, conheçam mais e mais a TV W12, a TVH, que tem lives sobre o mundo do trabalho, tem uma parte dos setores, não tem mais, tem a parte de diálogos, tem a parte de caos e caos, a gente tenta diversificar com política e cultura também, para deixar as coisas atendendo a todos os gostos, né, das pessoas. Mas conheço o canal, volto a dizer, teve live com o Luiz Nassif, com o Cristiano Zanin, quando era advogado ainda do Lula, com o Trajano sobre futebol, com o Afonsinho, né, com a Sinara de Menezes, a Maria Flor e outras mais, com o Luiz Carlos Azenha. Então, fique à vontade, eu peço a vocês que conheçam e dêem uma chance de conhecer o canal, opiniões divergentes, a gente tem essa lutar, né? Eu não acredito que o Hamas é um grupo terrorista da forma como foi se apresentado ao longo dos anos, como Israel tem atacado. É como diz o Bertold Brecht, né, que eu falei, os caras se unem se está matando meu primo, minha mãe, minha avó, como estão matando no Brasil, matando diversos negros, pretos, tudo. Aí, como diz a música de Marcos Gonzaga, e eu nem aí, eu estou tocando a música, mas quando chego em Indianápolis, eu fico revoltado com aquele pedinte que limpa meu vidro e coisa assim do tipo. Não, a gente tem que se revoltar e dizer o que eu quero para mim, eu quero para o outro. Não dá para o brasileiro viver com 2 salários mínimos, e principalmente sem saúde e educação, porque o cara for botar um filho na escola particular, já se vai R$800 mil. Então a gente tem que se indignar para crescer junto e fazer com que todo mundo ganhe no mínimo um salário que dê para a gente sobreviver, que sobreviver a gente está cansado. Mas obrigado a todos, e com a palavra, comandante Robson. Eu acho assim, a gente tem que olhar que não é só os Estados Unidos que está dando armas para Israel, não, tá? A Alemanha, acho que é o segundo maior fornecedor,
O Reino Unido está dando um apoio muito grande também. Preciso. A Terra, dinheiro aí, liberou uma ruma de dinheiro para a Ucrânia agora, de novo. Exatamente. Então, eu acho assim, gente. Mas eu vejo dessa forma, não tem como Israel sair dessa crise do tamanho que entrou. É impossível. Impossível. Ele entrou num problema. Assim, o erro de cálculo do Netanyahu foi muito grande. É impossível Israel sair dessa crise do tamanho que ele entrou. Gente, eu vou ser sincero para vocês, o relógio da história ele não vai andar para trás. Tá? O mundo mudou no dia 24 de fevereiro de 2022, nós já estamos vivendo num mundo multipolar. Tá? Eu acho que a entrada da Rússia na Ucrânia é uma coisa comparada assim, à tomada de Constantinopla. É uma mudança de eixo econômico como a gente não via há 500 anos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero primeiro agradecer, Luiz, a oportunidade de falar do seu canal, vou pedir para o pessoal do Arte da Guerra se inscrever aqui. Muito importante, gente, vocês congraçarem, vocês unirem o Brasil, tá? E eu queria convidar todos também, tá? A tua tripulação aí, tá, Luiz, está assistindo aí, que a gente vai fazer daqui a pouco lá no Arte da Guerra, nós vamos receber o André Nunes e o Rafael Machado, a gente vai debater, continuar debatendo a crise boliviana, vamos ver os desdobramentos, estão chegando novas notícias aí. E agradecer e parabenizar o meu amigo Fernando Tietê aí pela Convenção Multipolar de Canais. Ele não falou, mas eu também estou nessa, tá? Eu também estou com ele lá. Eu não estou como eu gostaria, porque assim, eu não consigo... O Fernando sabe que a minha vida é uma loucura, tá? A gente dorme muito pouco aí, trabalha muito aí, mas eu estou sempre dando apoio. Já falei para o Fernando, que ele precisar me chama no particular aí, porque em grupo eu quase não consigo ver nada. Mas é uma iniciativa fora de sério. O Fernando é um cara que está fazendo muito pelo Brasil, pela cidade de São Paulo aí, e eu agradeço muito, tá, Luiz? Espero vir outras vezes aqui, convidou, a gente vem e deixo aberto o convite para você ir lá no Arte da Guerra também o dia que você quiser. Obrigado. Tá, eu acho que você, se depender do Luiz Eduardo, você não vai me chamar mais para o seu canal, não, viu? Eu não ligo. É isso aí, não esquenta a cabeça, cara. Pô, para mim ali, o Luiz, eu penso assim, você não pode deixar, você tem que ter coragem. Quem me ensinou foi o João do PCO, né? O João Pimenta. Você não pode deixar a militância fazer a pauta, cara. Você tem que... O papel da liderança é fazer novas pautas. A gente é que tem que desenhar a pauta de um futuro melhor. Porque se a gente for ficar só naquilo, na mesmice, a gente estava na Idade Média até hoje. É necessário avançar, tá? É necessário e falar a sua opinião, ouvir e ter essa troca de ideia, que nos faz amadurecer, crescer e ter novas visões. Passar a palavra aqui para o cabe tudo. Exatamente, se despedir, que você tem sua hora agora às 8 horas lá. Fernando, contigo, as considerações finais. Bem rapidamente aqui, queria agradecer pelo espaço, queria dizer que eu estou muito honrado pela mesa virtual aqui de hoje, não é? Tive a oportunidade de falar coisas que eu não falo no nosso canal, porque o enfoque da gente, a gente tenta sair disso. Justamente, eu estou vendo, não só eu vi esse comentário que você highlightou aí, como outros comentários, mas assim, são pessoas que não sabem nem o que estão falando, ou porque não seguem o comandante devidamente, ou porque não nos seguem, não sabem o que é a nossa bandeira lá no Fala Sério Tietê. Mas para as outras pessoas que acharam que aqui o debate foi sim em alto nível, né, eu conclamo a todos que nos sigam lá no Fala Sério Tietê, assim como no Arte da Guerra, porque nós queremos o Brasil melhor. Então, eu não quero estar certo, eu quero que o Brasil ande certo. É só isso. Muito boa noite aí e passo a palavra final aí para você, Luiz. Muito obrigado. Obrigadão, Fernando. Obrigadão, Robson. Obrigadão a todos e a todas, né? Então, vamos agora para a live no Arte da Guerra e a gente volta... Peraí, deixa eu dar os superchats aqui. Pode ler aí, comandante. Eu estou no seu tempo aí. Peraí. Fique à vontade. Né, a gente, para a semana, vai ter uma live aqui sobre ecologia, né? Será às 11 horas da manhã, com o professor Aécio Oliveira. Então, quem puder, vem assistir na próxima quarta-feira, dia 3 de junho. Suas leituras aí do Superchat, comandante? Peraí, que eu estou colocando aqui isso. Peraí, pronto. Mandei um superchat para você aí. Pessoal do Arte da Guerra que está aqui, vamos coçar o bolso, vamos dar uma força aí para o TVH, pessoal. Opa! Pronto, coloquei aí, tem um superchat aí para vocês.
Então, gente, muito obrigado aí pela presença, né? Volte sempre, vamos fazer mais lives, interagir assim os canais. Estamos aqui para parceria, né? Passei o telefone do Chico Alencar para também tentar ajudar aí nessa luta. E a gente tá junto, todos, todas, né? E muito obrigado, tenha uma ótima noite. Deixa eu botar aqui a vinheta final e tchau, tchau para todos e todas. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Fernandinho. Obrigado, gente. Valeu. Se inscreva-se na TVH, por favor. TV HBR. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.